Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje dia 25 de maio de 2020, vamos lá falar algumas coisas aí. Gente do céu, o último vídeo que eu fiz, mas teve gente que me dizia, falei, eu discordo de você, professor, que eu não acho que é certo, que eu não acho que pode, não acho que não sei do que não sei o que lá, que uma reunião não pode falar palavrão e tal. Bom, gente, eu vou explicar uma coisinha pra vocês, veja bem. Se você pegar e perguntar, você gosta de que uma reunião tenha um monte de palavrão daquele jeito? Eu vou falar pra você, eu evito. Mas não é uma coisa que me deixaria muito chateado ou muito triste. Inclusive, eu até fiz vídeo já falando sobre palavrão, né, no canal principal, explicando sobre tal situação. Veja bem, eu sou de uma linha espiritualista, então eu dou versões meio que espiritualista, alguns pegam no ar, outros não pegam no ar. Então eu vou decifrar um pouquinho dessa situação e por que eu falei de tal forma e defendi tal situação. As pessoas, elas não param para refletir e nunca me perguntam por que eu acho que é correto tal situação. Isso que eu fico um pouco entristecido. As pessoas simplesmente falam assim, eu não concordo, eu acho que você está completamente errado, mas em cima do que ela viveu, em cima do que a pessoa conviveu, em cima do que a pessoa adquiriu de experiência na vida dela, que é totalmente diferente da minha, certo? Então, como que eu posso achar que isso é algo normal? Eu falo para vocês, bom, se alguém de vocês já foi ou frequentou uma gira de Umbanda, por exemplo, vocês vão ver os nossos queridos Exus, não todos, mas uma grande parte deles, falando muitos palavrões. E falando numa linguagem tal como a daquela pessoa que falou, né, aquele representante nacional que falou. Então, o que acontece? Eu já saí desse pragma, desse tabu de achar que palavrão é coisa demoníaca ou coisa do mal, porque não é. Inclusive, isso daí era uma das coisas que eu fiquei estudando demais nas giras para poder entender por que aqueles caras falavam palavrão. E era justamente para instigar que você não visse o que você acha, mas sentisse a alma e o espírito do ser. Então, esse era um dos ensinamentos que me deram. E eu peguei e passo. É que, claro, ninguém vai ter ou tenha um nível de... Como é que eu posso falar? Um nível de entendimento espiritual como eu tenho. E também não quer dizer que o meu nível espiritual é muito mais avançado que de outros, não. Mas a experiência que eu tive faz com que eu consiga entender essas situações. Bom, aí vai de cada um, certo? É a pessoa, mesmo porque, repito, a reunião foi interna. Ok? Ninguém tinha que falar ou saber. Seria mais ou menos o seguinte: dentro das quatro paredes, o que eu falo com a minha patroa é eu com a minha patroa. Ninguém tem que saber dali. É mais ou menos isso, tá? Falando dentro de uma linguagem que o próprio fala de casamentos e tudo mais. Bom, Fora disso, teve outras falas que eu nem comentei aí, teve algumas coisas, porque eu, na verdade, no fundo do coração, eu vi aquela reunião e eu não entendi para que aconteceu aquela reunião. Porque sabe quando não tem uma linha central? Normalmente quando a gente faz reuniões, nós temos uma linha central e a gente vai caminhando em cima dessa linha central. Olha, gente, metas pro governo, tal. O que está acontecendo aí? Você tem alguma experiência que pode afetar outro ministério? Então conta aí para nós. Ministro, conta sua experiência. Outro, conta outra, não sei o quê. Eu só vi alguém tentando mostrar que ali o pagode é diferente, a cultura é diferente, né? Da forma de gerir, da forma de ministrar, da forma de tratar o país, por exemplo. Foi a forma que eu vi, tá? Muitos veem diferente, cada um vê de um jeito, é assim mesmo que funciona, graças a Deus. Já pensou se todo mundo enxergar só do mesmo jeito? Ninguém conseguir evoluir, e eu acho ótimo, cada um enxerga de um jeito, vê de um jeito diferente, vê de outro jeito e tal. Acho maravilhoso. Aí as pessoas pegam e falam assim pra mim, eu dei o fechamento da versão, falei assim, eu acho que foi bom.
Mas como? Eu achei que foi horroroso. Cara, mas eu não olho com o olho de vocês de novo. Eu peguei, olhei aqui nos gráficos das bolsas e ela no fechamento, ela estourou explodindo lá para cima, subiu o mundo. Ou seja, se os investidores acharam que isso é bom, eu vou achar que é ruim. Não, porque eu vou totalmente contrário com os investidores. É sinal de que não afeta a economia, que não afeta alguma coisa, que é como se fosse alguma coisa normal. Porque estava uma expectativa de que ia ter que caçar o presidente da República. Chega lá no fim, você fala, não tem nada para caçar o homem. Pronto, acabou. É mais uma fala. Igual que ele sai andando pra rua e falando, é a mesma coisa. Para mim não mudou nada. Pronto. Morreu por aí, certo? Então é isso daí. Só para dar uma satisfação para as pessoas poderem entenderem um pouquinho, porque eu já falei, esse canal é de finanças e política, mas com o fundo, a essência espiritual, tá? Bom, vamos lá, gente. O que tá falando aqui na bolsa? Vamos lá, bolsa de valores. Vocês viram como é que tá engraçado? Tá boa, hein? A bolsa de valores internacional subindo bastante. E eu falei assim, será que segunda-feira vai ser o tererê? Por quê? Porque daquele negócio do Hong Kong lá, rapaz, não sei o que. A China tá batendo firme lá porque quer ter o controle total da ilha lá e os povos lá não aceita, não. Não aceita o controle comunista lá, não. Então, o negócio tá fervendo mesmo. E a bolsa internacional, ó, subindo bastante, hein? 2%, tá lá, tá bom. Tá bom, tá bom. Bom, a Bolsa Brasileira, ela fechou na sexta-feira com um negativo. Aquele crescimento que eu falei para você que subiu bastante, porque ela fechou em 1,5 positivo pós-fechamento da Bolsa. Ou seja, um negativo mais 1,5 positivo deu 2,5 de subida. Eu acho que vai continuar, porque como a Bolsa internacionais está subindo, eu acho que vai continuar subindo na mesmo patamar aí. Vamos ver, porque estamos com 82 mil pontos e, rapaz, pelos níveis já tá meio altinho, mas é capaz de subir mais um bocado aí. Eu acho que vai. O dólar, ele manteve uma estabilidade na sexta-feira, né? Então ele ficou em menos 0,152%, né? Ou seja, ficou praticamente em zero, né? 0,1%. A venda dele ficou em 5,57. Vamos ver como é que vai ser, mas se as bolsas internacionais estão subindo, é capaz dele voltar a descer mais um pouquinho. Acho ótimo, fico muito feliz. Notícias. Bolsas têm sessão de ganhos em dia de feriado nos Estados Unidos. Reação do vídeo da reunião e mais destaques. Estados Unidos proíbem a entrada de viajantes vindo do Brasil por coronavírus. Bom, vamos lá. Isso daí é muito ruim para a parte de viação do Brasil. Então eu acho que vai sentir, se a nossa aviação já estava sentindo, vai sentir um bocado aí. Por quê? Porque muitas pessoas de vários países, seja de vários países da América Latina, eles acabam vindo fazendo ponte aérea no Brasil, do Brasil indo para os Estados Unidos. Alguns, tá? Outros vão para o Panamá, do Panamá já sobem lá para cima e assim vai. E outros países têm voos diretos. Mas, em todo caso, está proibido fazer essa ponte aérea no Brasil, ou seja, qualquer estrangeiro pisou um dia aqui, tem que ser só depois de 14 dias para entrar nos Estados Unidos. Isso daí vai afetar bem as empresas aéreas aí, porque eu vou falar para você, essa medida que foi aí vai durar pelo menos 30 dias aí, e não vai ser brincadeira não, vai forçar muitas empresas aéreas fazer outros voos indo por outros lugares e etc. Inclusive, bom, vamos ver como é que vai ser. Porque eu não vejo isso com muito bons olhos não. Mas era uma medida que o governo americano tem que adotar. Ele tomou essa medida quando explodiu na China, então proibindo gente da China. A Europa proibiu gente de vir da China para a Europa na hora que tinha explodido lá. E agora, como o delay, né, porque começou na China, depois passou para a Europa, depois da Europa foi para os Estados Unidos está vindo aqui para o Brasil, então tem um delay, né? E dentro desse delay, agora a bola da vez é o Brasil de ser bloqueado para entrada, coisa normal. As pessoas estão achando que é coisa do político, por causa da reunião, não tem nada com o que a ver, viu? Tem nada com o que a ver. Isso é uma coisa técnica mesmo dos americanos que eles já fizeram com outros países e estão fazendo agora com o Brasil. Porque eles não têm o Brasil, é meu amiguinho, então com ele pode, o resto não. Isso aí não existe, hein? Isso aí não existe.
O pessoal tá instigando o tal da Selic, porque semana que vem, né, já próximo mês, no final da semana que vem é para mexer no negócio da Selic de novo. Espero que não fique baixando, vamos aumentar, porque isso negócio anda ao contrário, eu não vejo nada bom não. Que mais? As questões das corridas, né, bilionárias pelas vacinas, né? Então agora tá tudo quanto que é país correndo atrás de vacina, e com os caras, porque é dinheiro, né? Criou a vacina, mas quem achar vacina vai encher o cofrinho de dinheiro. Vamos ver. E eu tô vendo muitos países pegando e saindo da China. E eu tô vendo países um atrás do outro saindo da China. Muitos países, mas quando eu falo muitos países, é muitos países mesmo. Eu até tinha dado uma olhadinha que era só o Japão, mas não é só o Japão. É Japão, é Coreia, é Índia, um monte de país, um monte, tá virando febre, esse negócio tá coisa, isso aí, eu vou falar pra você, hein, pra uma guerra internacional, do jeito que é moderna, pro lado do financeiro, tá aí. E a China, o que ela tá fazendo pra ganhar mercado? Ela criou o tal do Bitcoin dela, moeda virtual chinesa, que ela tá querendo colocar em alguns países. Olha como é que é engraçado. Ela tá querendo criar uma moeda virtual com alguns países, Japão, Coreia, alguns países ali do entorno, e ao mesmo tempo eles estão saindo de lá. Aonde que está a lógica disso? Engraçado, né? E vai ter lastro, ou seja, vai ter dinheiro sólido ali, né? Então, tanto é que a medida, a mensuração dessas moedas vai ser como se fosse o que eu falei, gente. Eles estão fazendo o que eu falei. Parece que algum chinês pegou a minha ideia. Eles estão pegando a média das moedas. Então, tipo assim, eu pego a moeda já chinesa, eu pego a moeda japonesa, eu pego a moeda coreana, eu misturo todas, tiro uma média. Então, se subir alguma, ela sobe dentro de uma média. Não sobe o valor integral, mas sobe dentro de uma média. E aí eles fazem essa criptomoeda para negociar entre um país e o outro. Eu acho que é uma tendência, mas é muito perigoso, viu? Eu andei conversando com algumas pessoas de TI, de bem avançadas, e elas falaram assim: olha, Ricardo, eu até hoje eu não entendo como que não conseguem entrar e furtar Bitcoin, furtar as coisas. Eu acho que até aconteceu isso daí, acontece isso, e ninguém tá falando para não afundar o nome do negócio do Bitcoin aí, das coisas do geral aí. Eu falo Bitcoin, mas não o Bitcoin sim, sabe? Porque o Bitcoin é uma, né? Mas tem um monte de criptomoedas. O nome certo é criptomoeda, perdão. Então, essa questão das criptomoedas, elas deveriam ser atacadas assim com mais facilidade, porque imagina só, não é uma invasão de um país com outro, não é uma invasão de uma pessoa tentando entrar numa empresa, não, é uma invasão de todo mundo do planeta querendo entrar e invadir, porque se ele conseguir, ele consegue fabricar um monte de dinheiro ali, ele consegue comprar moedas sem comprar nada. Então tem um monte de situação louca aí nesse negócio aí. Ele falou assim: cara, eu para você, eu não consigo entender. Ainda perguntei para ele: você compraria? Ele falou assim: cara, eu não. Eu falo: mas qual que é a diferença desse daí para um banco, por exemplo? Do banco também é virtual, o cara não pode invadir lá e entrar. Ele falou assim: então, tem duas situações aí. Primeiro se alguém entra num banco, o banco tem um seguro. Se entra e furta alguma coisa de você, o banco vai e paga para você, ele te devolve. Já nessa criptomoedas eu desconheço empresas que fazem tais coisas. Eu não vi seguro nenhum ali. Falei: bom, beleza. E essa outra coisa? Ele falou assim: o banco, ele tem um monte de mecanismos de segurança. Você tem token, você tem um monte de coisa. Você tem a mão, leitura, você tem um monte de coisa de segurança e que cruzam essas coisas de segurança. Agora, os da criptomoeda, você já viu como é que é? Eu falei assim: não, é como se fosse o acesso ao e-mail, por exemplo.
Então não é aquela coisa tão assim, né? Eu falei, então é por isso? Ele falou, então, por isso que eu acho que assim, sabe? Porque bancos pequenos têm um monte de segurança e ainda sofre ataque e ainda consegue mexer, e eu fico imaginando os outros lá, como que não, sabe? Assim, uma coisa... E outra, o servidor, ele não fica num lugar, ele fica em vários computadores. E aí, é mais fácil ainda de entrar. Porque aí o hacker consegue, sabe, ele falou assim, cara, eu não sei, eu estudo demais isso daí para tentar ver, porque isso daí, se tem uma segurança tão gigantesca assim, essa segurança ela deve ser compartilhada e usada para outros fins, para proteção, inclusive, das minhas redes que eu cuido, tá lá. Ele começou a falar uns negócios assim, eu falei assim, interessante. Bom, é isso daí. Outra coisa que eu queria falar, aproveitar, né, de eleição, regras. Parece que já foi definido a data pelo Congresso, só falta ser aprovado. De 4 de outubro está indo para 6 de dezembro. Outubro, novembro, dezembro, ou seja, 2 meses para frente. Então tá dentro ainda desse ano. Então quem ganhar as eleições vai ter esse presente Papai Noel. Que mais? Tem uma outra coisa que eu verifiquei aí, que é o seguinte, a nova lei falando sobre fake news sobre candidatos, seja o candidato que for, candidato a prefeito, governador, deputado, o que for. Se alguém criar alguma coisa, fake news, falar que ele fez uma coisa e não fez, não é mais crime de processo civil, é criminal, é cadeia. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Como nós estamos numa era onde a gente virou uma fábrica gigantesca de notícias, de coisas ofensivas um para os outros, né? Virou uma verdadeira guerra civil moderna, internetica, né? Se a gente for analisar nu e cruamente, eu acredito que nós vamos ter que mudar muito os nossos conceitos e vai ter muita gente que vai tomar muito no nariz aí. Claro que toda implantação sempre vai ter aquela coisinha um pouquinho mais, né, calma, tal, não sei o quê, mas, cara, eu acho que a coisa vai ficar feia aí. Bom, por que eu falo isso daí? O partido onde eu entrei para fazer as minhas análises e estudos, eles pegaram e mandaram esses avisos, né, informando os pré-candidatos, tudo mais, e aí eles também pegaram e falaram, está disponível também a nossa estrutura, quando vocês verem qualquer coisa que fale mal do partido, ou fale mal de candidatos, vocês pegam e passam aqui para o setor jurídico e tudo mais. Se esse partido está fazendo isso, eu acredito que todos os outros também tenham essa estrutura, você está entendendo? Eles podem não estar disponibilizados para todos, como um partido ou outro, mas acredito que lá na frente, na hora que for pegar o fogo mesmo, que é na hora que rege mesmo a política lá, se torne de fato um crime ou alguma coisa do gênero, né? Então, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês estão com o costume de ficar falando mal dos outros, mas o cara é picareta, mas o cara é ruim, mas o cara não sei o que, deixa pra lá. Não tem problema. Fica pra vocês. Eu recebo muita mensagem assim, que a pessoa fala, porra, mas quem falou foi fulano, mas e daí? E quem é o fulano? O fulano é não sei o que, mas e daí? E quem que é o fulano? Mas o fulano, cara... Evitemos tais coisas, porque espiritualmente isso não é nada muito bom, certo? Quando é pra gente aprender alguma coisa, a gente vai e aprende alguma coisa, a gente faz as análises nua e crua e tudo mais. Eu sempre tento procurar passar coisas para a instrução, que nem esse daí, que vocês acharam que era meio polêmico, entre aspas, mas não é. Que na verdade eu estou tentando puxar uma conotação mais espiritualizada ali do fundo, mesmo porque eu não tenho como decidir, eu falo assim, é isso ou aquilo. Cara, eu não estou vivendo aquele bastidor, eu não sei de nada do que está acontecendo lá. O que eu sei é que eu vi aquele negócio, achei, para mim foi tipo uma comédia, eu dei risada pra caramba,
E ao mesmo tempo, claro que eu achei que foi muito, né? Foi assim, exagerado, a quantidade de palavras é um pouco feia, mas de todo caso não posso, porque se eu pegasse e julgasse alguma coisa assim, eu seria um hipócrita espiritual, porque aí eu estaria falando a mesma coisa para todos os Exus. E eu não vou falar isso, porque eu gosto deles. Depois que eu conheci-los, eu comecei a gostar e vi que eles são funcionários de Deus, que tudo está abaixo de Deus e que Deus controla tudo, manda em tudo e eles têm uma função incrível para a ordem do planeta espiritual. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.